Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o éster, a última função oxigenada que a gente vai ver, né? Na aula anterior a gente falou sobre o ácido carboxílico e agora o éster. O grupo funcional do éster é um C-O ligado a um oxigênio e esse oxigênio também vai estar ligado a uma outra cadeia de carbono. Então eu vou ter duas cadeias de carbono, uma antes, né, ligada ao C-O, e uma ligada ao oxigênio desse lado, tá? Então esse é o grupo funcional do éster. O éster, ele é um derivado do ácido carboxílico. Então, para se obter o éster, acontece uma reação que é conhecida como esterificação, que é onde eu pego um ácido e misturo ele com um álcool e o resultado disso vai ser um éster, tá ok? Isso está na página 30 do livro de vocês. Essas reações, elas normalmente acontecem com ácidos que são fortes, tá? Só que nós não vamos entrar em detalhes nessa questão dessas reações, porque é uma matéria que a gente ainda vai ver mais detalhada. Então agora a gente vai ficar mais só na função mesmo do éster, mas de antemão vocês agora já sabem que o éster ele é um derivado do ácido carboxílico e ele foi gerado através de uma reação entre um ácido e um álcool, tá? Então quando eu misturo um ácido e um álcool, o resultado vai ser um éster e vai liberar a água. A nomenclatura ela vai derivar do nome do ácido carboxílico que ele teve origem, tá? Só que a gente vai aprender um jeito aqui mais simplificado, mas você também já sabe disso agora, que o nome ele é derivado do nome do ácido carboxílico, tá? Então alguns vão ter essa semelhança por causa disso, por causa que ele veio, né, do ácido carboxílico. Então, como que a gente vai fazer essa nomenclatura? Na página 30 também tem a regra, tá? Para depois você dar uma olhada, para você melhor fixar. Quando eu for dar nome, eu vou considerar isso aqui primeiro, né? O carbono com o duplo O e depois o carbono que estiver ligado ao oxigênio. Então, quando eu for dar nome, eu vou dar nome a essa cadeia toda aqui, né? No caso aqui é só uma. E aí, o que que acontece? Eu vou dar nome como se fosse um hidrocarboneto, então um carbono só, met, só ligação simples e o O. E vou acrescentar a terminação ato. Então, metanoato de... E agora o que veio depois. Isso aqui eu vou tratar como se fosse uma ramificação. E vou colocar a terminação, em vez de il, eu vou colocar a terminação ila. Então, como é um carbono só, met, e a terminação ila. Então, observe que a gente acrescentou a terminação ila e a terminação ato. Então, o nome disso tudo aqui é metanoato de metila, tá? Esse é um jeito que eu encontrei aqui de poder explicar a você essa nomenclatura. Mas a origem dela é do nome do ácido carboxílico e do álcool que deram origem a ele. Então a gente sabe aqui que eu misturei um ácido com álcool e o nome também deriva do nome do ácido e do álcool que deram origem a ele, tá ok? Essa é a forma certa. Mas pra gente, né, aprender mais rápido, para aprender mais fácil, a gente vai pensar desse jeito. Então olha só, aqui eu tenho dois, então et, só ligação simples, terminação. Etano. Só que como se trata de um éster, eu vou colocar a terminação ato. Então, etanoato de... Olha o que vem depois. Um só carbono, met, terminação ila. Então, acrescentei aqui o ato e o ila, tá? Então, a gente vai fazer isso em todas. Aqui no éster, você pode observar que a gente não precisa identificar onde está o grupo funcional, porque ele sempre vai estar no meio da cadeia, né? Ele não alterna a posição como as outras funções. Aqui, mesma coisa, ó, antes tem um carbono só, então met porque tem
um carbono, ligação simples e a terminação ato. Então, metanoato e o que vem depois, 2 carbonos. Porque é 2 e a terminação ila, ok? Aqui no 4 eu tenho 2 carbonos antes, então etanoato de 2 carbonos depois também. Etila, sempre coloco ila. E para finalizar aqui o nosso último exemplo, eu tenho 3 carbonos. Então, prop, porque são 3, o an, ligação simples, e o O, terminação de éster, ato, então propanoato de... Isso aqui é uma ramificação, a gente não está tratando como ramificação, olha só, etil, etil, metil, metil, e quando o anel de benzeno ele é uma ramificação, a gente coloca o nome dele de fenil, não é isso? Só que aí a gente está usando a terminação ila, então fenila, propanoato de fenila, ok? Sobre as propriedades do éster, tá? Eles são polares, tá ok? Mas não fazem, apesar de eles serem derivados do ácido, eles não fazem ligação de hidrogênio, tá? A interação dele é do tipo dipolo-dipolo, tá? E eles são menos solúveis em água. Outra informação importante que a gente tem é que os ácidos menores, o cheiro é muito agradável e normalmente o ácido ele é usado como um flavorizante, tá? Flavorizante é uma substância que dá o sabor, o aroma, né? A bala, a gelatina, enfim, ele tem o sabor de os odores e sabores de alguns alimentos aí que a gente come industrializado, que a gente compra industrializado, é devido ao éster, tá? Eles têm essa característica de ter um cheiro agradável, de ter um sabor agradável, tá bom? E aí, a gente também lembrar que os ésteres com menor quantidade de carbono eles são solúveis, na medida que vai aumentando a quantidade de carbono, essa solubilidade vai diminuindo e a polaridade também vai diminuindo. Então, ele vai deixando de ser polar e vai se tornando mais apolar, tá? Isso quando eu aumento a quantidade de carbonos na cadeia. Ele perde essa propriedade aí. Então, o que vai acontecer? O aumento da cadeia, quando eu aumento a cadeia de carbono, né? Ela vai favorecer o aumento do ponto de ebulição. Isso no éster, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando com vocês, a questão do flavorizante, a questão do... que acentua a polaridade, diminui essa questão da solubilidade, vocês vão encontrar na página 31, na página 30 também, no finalzinho da página 30, eu tenho essas informações, e na página 31 toda está tratando dessas informações a respeito das características, essa questão do sabor, do cheiro, da questão dele ser tratado como flavorizante, né, na indústria e tal, tá bom? Então, a parte do éster você vai encontrar na página 30 e na página 31. Só por curiosidade, os ésteres não são os únicos, tá? Que são derivados dos ácidos carboxílicos, tá? A gente tem sal orgânico, anidrito orgânico, cloreto de ácido carboxílico. Só que a gente não vai tratar disso agora porque a gente vai estudar as reações orgânicas. E aí, nas reações orgânicas, a gente vai trabalhar a respeito de outros derivados dos ácidos carboxílicos, tá ok? Então aqui a gente finaliza as funções oxigenadas. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre as funções nitrogenadas, ok? Até a próxima aula.